Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade às nossas lives sobre medicina integrativa, tá? Hoje teremos como tema o porquê usar medicina integrativa se você já é um médico especialista de pouco tempo ou de muito tempo, tá? Isso é fundamental que a gente tente passar para vocês. Por quê? O que vale a pena, o que vai mudar na sua vida se você associar a sua especialidade à medicina integrativa. Meu nome é José Araújo, sou cardiologista, tá? Faço medicina integrativa nos Estados Unidos há mais de 15 anos e então hoje vamos discutir pequenos detalhes da medicina integrativa para vocês entenderem, na verdade, o que leva a você, médico já há tantos anos formados, o que faz você atrair você para se tornar um médico integrativo, tá bom? Então, hoje nós vamos tentar mostrar a vocês, tá, que querem se tornar especialistas em medicina integrativa, qual a razão e quais são os passos, que é o mais importante. Qual é o caminho que você pode traçar para você alcançar o que você tanto quer. Eu peguei 3 conceitos de medicina integrativa ou medicina funcional. É fundamental que a gente entenda que o seu consultório, você vai ser compreendido ou entendido como nutrólogo, tá? Você não é nutrólogo, você não quer ser nutrólogo, você não tem a formação de nutrologia, tá bom? Então, são coisas completamente diferentes, tá? Então, o conceito de medicina integrativa, você pega conceitos e você vê que eles são soltos. Por quê? Porque ainda não existe o conselho regional nosso que tomou isso como uma especialidade. Então, você ainda tem conceitos soltos. Por exemplo, uma forma de terapia médica que combina as práticas e tratamento de medicina alternativa com a medicina convencional. Não está tão longe assim. Não é um conceito completo, mas você tem aí um conceito que nós usamos no dia a dia. A medicina integrada ou medicina integrativa, tá certo? Como é chamada nos Estados Unidos, que lá também nós chamamos de medicina funcional, tá? É praticar a medicina de uma maneira que incorpora seletivamente elementos da medicina complementar e alternativa em planos de tratamentos abrangentes, juntamente com os métodos solidamente ortodoxos de diagnóstico e tratamento. Eu acho que esse é um conceito um pouco mais amplo, tá certo? E mais completo. Por quê? Porque ele mostra claramente que não há, tá, essa coisa da exclusão, de você não utilizar os métodos que ele cita como ortodoxo, tá? Mesmo assim a nível de diagnóstico e tratamento, que é o que nós fazemos normalmente, tá? Nós usamos as medicações quando necessário, nós utilizamos os procedimentos cirúrgicos quando necessário, tá? Agora, veja esse conceito, como ele é completamente fora, tá? É um pouco de sentido. A despeito de que, se você olhar a referência bibliográfica da Wikipedia, pode desmerecer. Mas, na verdade, você tem 2 artigos por trás dessa Wikipédia, de 2008 e 2014, portanto, não tão longe como hoje, então é menos de uma década de hoje, e que eu fiz questão de colocar a fonte Wikipedia, apesar de não ter essa confiabilidade toda na teoria, porque é um conceito de pouco atrás, de um artigo que foi publicado há menos de uma década, e ela fala o quê? Que a medicina funcional é uma forma de medicina alternativa, que engloba uma série de métodos e tratamentos sem comprovação de eficácia. Isso aí é o que não existe, tá certo? Que você usa os tratamentos complementares ou alternativos, como você queira colocar, ok. Agora, que esse tratamento não tem eficácia, e isso escrito num artigo de menos de uma década atrás, não faz o mínimo sentido. Por isso que eu canso de dizer, a medicina funcional ou medicina integrativa, a despeito de ter nos grandes centros ou grandes países do primeiro mundo já hospitais ou centros universitários de alta referência, já com cursos, já com terapias, tá, de medicina integrativa já consagradas há mais de 10 anos, você ainda encontra artigos com esse tipo de conceito. Então, é esse tipo de conceito que nós temos que vencer,
tá certo? Isso é o básico, isso é mínimo necessário. Não há nenhum sentido você dizer que tudo que você fez em sua vida, ele não tem sentido, ou deixou de ter razão, para você colocar coisas como se você fosse iniciando o mundo, tá? Então, nós vamos começar a criar coisas para fazer medicina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, é fundamental que você entenda que esse conceito, a despeito de onde veio a referência, mas eu coloquei exatamente porque o artigo que lá consta é um artigo de menos de uma década, tá bom? Porque eu vou citar alguns detalhes que é fundamental para que você, como médico especialista, entenda por que eu, médico integrativo, eu, na verdade, tenho uma capacidade de entendimento mais ampla, ou uma capacidade de tratamento mais ampla, tá certo? E uma das primeiras coisas que eu vou colocar é a relação do intestino e cérebro, tá? Então, se você vai para a medicina chinesa, você vê que há 3.000 anos atrás você já sabia que isso existia, que existia essa correlação do intestino e cérebro, tá? Mas em 2000 em diante, quer dizer, nesse novo século nosso, nós mudamos um conceito que nós chamávamos de, na verdade, flora intestinal, especificamente em 2001 e 2003, para microbiota. E qual é a diferença grande de flora intestinal para microbiota? Porque nesse século nós começamos a entender a sequência da bactéria, a composição, a sequência da composição do DNA da bactéria. Então, é óbvio que você vai ter uma capacidade muito maior, na medida em que você reconhece a composição do DNA da bactéria, de você agir nela, seja para matar ela, seja o que quer que seja. E nesse caso específico, o nosso objetivo é mostrar a vocês que a microbiota, ou seu intestino, ele tem, na verdade, 9 metros. Mas se você esticar ele, pode chegar a 220 metros. E essas microvilosidades que tem dentro do intestino, que é o epitélio, é onde você vai encontrar a maior quantidade de tecido neurológico, tá certo? E a sua imunidade, praticamente, ela está localizada aí, óbvio, depende da faixa etária. Então, eu tenho 57 anos. Eu não tenho mais timo, tá certo? Eu, na verdade, tenho um osso longo que já não tem uma medula óssea que produza as células sanguíneas, como antes. O que me sobrou para minha imunologia a nível de medula óssea são os ossos chatos, sacro, cóccix. 80% da minha imunologia está dentro do meu intestino. Então, fundamental que você entenda quantas patologias têm ligação com a imunologia, quantas especialidades lidam com inflamação. Então, você entender microbiota é fundamental, porque você vai estar descrevendo na sua mente, você vai poder explicar para o seu paciente e, como consequência, você vai poder tratar ele mostrando a origem do problema, que é no seu intestino, tá certo? Lembra uma frase que é tão antiga e comum, você dorme mal, você acorda enfesado ou mal-humorado. Então, essa ligação, essa foto que está na sua frente aí, ela é muito significativa, tá certo? Porque independente se você é oftalmo, que vai ter uma conjuntivite, ou se você é ortopedista, você vai lidar com inflamação, você vai precisar lidar com imunidade. E a imunidade está dentro da sua microbiota, que não está só dentro do seu intestino, mas a maior parte está dentro do seu intestino, tá? Mesmo sendo a imunidade inata ou nata. É nesse intestino que nós produzimos neurotransmissores. Essa é a razão que você há anos ou décadas ouve falar que o seu intestino é seu segundo cérebro, tá? Então, a dopamina, a serotonina, ela tem uma relação grande com o seu intestino. Por isso que os neurologistas têm necessidade de entender com perfeição a microbiota. Com que objetivo? O mesmo objetivo. O objetivo é entender o que vai acontecer com o seu cliente. Qual é a diferença do seu paciente com dupla polaridade ou com autismo? E aí você vai entender que a produção desses neurotransmissores era na sua microbiota. Outra função,
Metabolização de alimentos e vitaminas. Fundamental. Porque na hora em que a sua bactéria ela metaboliza o seu alimento e as vitaminas, é a hora em que ela vai, então, encaixar nos receptores e dar início a toda a reação celular, a sinalização celular que nós falamos. Então, será que um alimento é melhor, o outro é pior? O que vai ser metabolizado daquela vitamina? Então, é aí que começa o metabolismo. Como você, como endócrino ou gastro, pretende tratar o seu paciente se você não vai entender exatamente a microbiota do seu paciente? Então, lembra, um dos pontos cruciais da medicina integrativa, dentre tantos, é a microbiota. E eu citei algumas pequenas coisas, tá? Pequenas ações ou funções dessas bactérias, vírus e fungos, que são em trilhões e estão dentro do seu sistema digestivo, especificamente do seu intestino, certo? Outra coisa que eu não posso deixar de citar enquanto médico integrativo é a mitocôndria, porque você vai para a medicina chinesa, ela chama isso de Qi. E o que é Qi há 3.000 anos atrás? É ATP de 2022, tá certo? Então, e onde é que você produz o Qi ou o ATP? Na mitocôndria, tá? Então, você cansa de ouvir vida e energia em saúde, ela está diretamente relacionada com o ATP, que é produzida na mitocôndria, tá certo? Então, esse ATP é quem vai fazer com que sua pele, seu cabelo, seu coração, seu cérebro funcione de maneira fisiológica ou não fisiológica. Isso é muito importante entender. Então, o ATP, a vida, a energia, vem daí. Então, você vai ver que à medida que você envelhece, que você perde o seu condicionamento físico, que sua pele não é a mesma, a questão básica bioquímica é a geração de ATP, que é feito na sua mitocôndria, que corresponde a 80% dos seus músculos, 80% do seu cérebro. Então, ela é fundamental, tá? Geração de radical livre ou estresse oxidativo. Pensa numa palavra que a gente ouve o dia inteiro, é estresse, 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 e estresse oxidativo e radical livre. Radical livre a gente sabe que não presta. E estresse também a gente sabe que é ruim. Mas vamos tentar explicar melhor o que significa estresse e por que oxidativo, tá certo? Então, oxidação. Então, você tem uma perda de elétrons, tá? Que isso acontece, na verdade, na hora que você doa, o NAD doa para o glutationa o hidrogênio. Você vai perder, exatamente nesse momento aí, você vai perder o quê? O elétron, tá certo? Você vai perder o elétron. E isso é radical livre. O que é radical livre? É o lixo de sua casa. Então, sua casa produz lixo. O seu corpo também produz lixo. E o nome dele é radical livre. Então, à medida que você, ou melhor dizendo, a sua mitocôndria deixa de ter oxigênio suficiente, ou deixa de se nutrir com alimentos na quantidade e qualidade eficiente, equilibrada, você começa a gerar o quê? O estresse oxidativo. Esse é o problema. Quer dizer, você começa a gerar o quê? A inflamação, a doença. Então, quando você fala de estresse, a palavra estresse ela é muito ampla, subjetiva. Você pode ter um estresse físico, hemodinâmico, emocional. Quer dizer, você tem uma agressão ao seu corpo, à sua célula, certo? Mas na medida que você faz estresse oxidativo, o que você está dizendo é que esse estresse ocorreu decorrente de uma reação química que levou à oxidação, tá? Uma doação de radical livre e produziu o quê? A doença. Então, quando a sua mitocôndria ela começa a parar de produzir ATP o suficiente e produz o radical livre, você tem então um envelhecimento. Então, isso é muito importante, tá? Que você, de qualquer especialidade, entenda exatamente isso. Que a doença que você vai apresentar, seja ela no coração, seja ela no cérebro, então, você vai ter a causa, a origem de tudo, exatamente esse desequilíbrio entre a produção da vida, que é o ATP, com a produção da inflamação,
do desequilíbrio, da morte celular, melhor dizendo, que é o radical livre ou estresse oxidativo. Qual é a concentração de mitocôndria que você possui em suas células? Muscular, 80%, cerebral também 80%. Então, é importante entender como a mitocôndria ela é frequente, tem uma concentração muito importante em seu corpo. E eu quero saber de você, oftalmo, otorrino, ortopedista, qualquer especialidade sua. Você já, por acaso, parou para colocar em qualquer tipo de plataforma de pesquisa de estudo, Crocane, PubMed, qualquer uma delas, tá? Você já procurou botar lá disfunção mitocondrial e doença cardíaca? Ou disfunção mitocondrial, por exemplo, e Parkinson? Você já tentou colocar disfunção mitocondrial, até a doença maligna oncológica? Você vai ver que a literatura é rica de quê? De artigos, de evidência, mostrando o quanto é importante esse equilíbrio entre o ATP e o radical livre. E que você vai ficar doente na sua célula na hora em que o ATP estiver em desequilíbrio contra o radical livre. Então, essa é a razão de que você, de qualquer especialidade, precisa entender de bioquímica mitocondrial, porque a base da sua doença, ela vem daí. Você tem que entender que a inflamação que ocorre na mitocôndria é secundária à alteração da sua microbiota. Então, veja como as coisas são básicas, tá? E se você acha que intestino, microbiota é para gastro, e você não precisa saber de mitocôndria, que mitocôndria é professor de segundo grau, você vai ficar sempre limitado. Então, por isso que, independente de sua especialidade, você que está vendo exatamente o pulo do gato, quer dizer, como você pode alcançar essa agregação à sua especialidade. Você vai ter que ter um pouco mais de esforço, porque você vai ter que descobrir coisas novas, certo? Isso é fundamental. Eu coloco duas frases aqui, que elas são básicas também, tá? Então, o que consta aqui? Então, o processo de cicatrização é controlado por vários fatores de crescimento e citocinas, que são sintetizados por macrófagos, plaquetas, células endoteliais e linfócitos T, além daqueles liberados por matriz extracelular. Então, isso é um processo de cicatrização, tá? O conceito, veja que você tem vários fatores de crescimento, tá? Fator de crescimento endotelial, vários fatores. Citocinas são produtos químicos, elementos químicos que fazem a comunicação, é o Uber de sua célula, ela leva e traz informações, tá? Que encaixam nos receptores. E é óbvio que existem várias células, por exemplo, os macrófagos, que é o seu sistema imunológico. Quando você está em M, macrófago 1 ou 2, enquanto você está no M1, você está na questão da reação inflamatória. Quando você vai para o 2, você vai entrar mais no cicatricial, tá? Então, você vê que você tem o macrófago, você tem a plaqueta que vai dar início à coagulação, tá? Que você tem as células endoteliais que vão fazer a cicatrização. Você tem os linfócitos T, que junto com os anticorpos, eles têm uma ação na sua imunologia, aí já é adquirida, da matriz extracelular. Olhe as células em que você está vendo que tem envolvimento com a cicatrização. Basicamente, o quê? Macrófago, plaqueta, célula endotelial e linfócito, imunologia. Quer dizer, o hematologista, então, ele só vai saber de plaqueta para usar anticoagulante? Não, porque ele vai notar que as doenças surgem na disfunção endotelial e as plaquetas são fundamentais no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E você vê aí que está envolvido no processo de cicatrização, tá? E a cicatrização, a gente pode colocar que ela se divide em 3 fases: inflamação, formação de tecido de granulação e deposição de matriz extracelular e, por último, a remodelação, tá? Eventos celulares e tissulares de cada uma dessas fases estão descritos e discutidos adiante, que eu vou explicar para vocês. O que é importante que você entenda? Então, vamos agora tentar explicar, quer dizer, todo o processo seu por especialidade, tá? Vamos tentar explicar
a diferença que você existe entre você ser um gastro hoje, tá? E você ser um gastro com medicina integrativa daqui a 1 ano e meio, 2 anos após fazer um curso, ok? Então, hoje, você recebe um paciente e você, normalmente, como gastroenterologista, as queixas são dificuldade na digestão, dispepsia, prisão de ventre, quer dizer, o intestino não funciona bem, muito refluxo, tá? Você vai ter síndrome do colo irritável, quer dizer, você tem basicamente essas queixas que são as principais que você recebe no seu consultório. E aí, como é que você trabalha em cima disso? No seu exame laboratorial comum. Então, o que é o ideal para você? Você vá no da base. Ah, vamos começar pela prisão de ventre. Vocês já pararam para entender por que a mulher com muito mais frequência ela tem prisão de ventre do que o homem? Porque se você volta para aquela relação intestino-cérebro, o desequilíbrio emocional, que é uma coisa comum nas mulheres mensalmente por causa da parte hormonal, tem uma influência significativa nisso. Então, olha o hormônio levando a uma prisão de ventre, porque o seu intestino normalmente ele é inervado pelo nervo vago, que acalma, você desacelera, e você tem o quê? Na verdade, você tem uma irritabilidade, então você vai ter uma tendência à prisão de ventre, tá? Você tem um paciente que faz o seu consultório e reclama de sintomas com dificuldade de digestão. Quantos anos esse paciente tem? Porque se você pega um paciente muito jovem, é óbvio que a capacidade de digestão dele e de absorção é muito maior do que a minha. Então, isso é uma coisa, já é uma coisa importante. Segundo, o que ele come normalmente? Ele come os alimentos que vão facilitar a digestão para ele, ou você não tem essa noção? Você continua passando para ele suspender gorduras, frituras e massas e doces, que é algo que é muito simples para você, especialista. Então, você, enquanto especialista da gastroenterologia, é fundamental que você entenda o que a nutrição vai fazer com você. Ela vai metabolizar o quê? Ela vai gerar o quê? Quais são os produtos finais da sua microbiota? Porque são os produtos finais da ação da bactéria, do vírus, do fungo, em cima dos alimentos, em cima das vitaminas, das fibras, que vão fazer as reações químicas, tá? Então, é muito importante você entender porque carboidrato de cadeia curta, que é o butirato, por que ele é tão bom para seu cólon? Porque ele serve para o seu cólon, porque ele é um regenerador do seu intestino. Você tem essa noção do que seja gordura de ácido graxo de cadeia curta, aquele que só tem até 10 carbonos em média? Você precisa saber, porque é o butirato que vai fazer com que você tenha um intestino grosso mais equilibrado, você vai gerar fibra com mais facilidade, vai melhorar a reação química sua ali dentro, os produtos finais serão anti-inflamatórios, você vai evitar com a nutrição, com o controle hormonal, com o controle do sono, você vai melhorar o que você gastro. Você que hoje pega o seu paciente com refluxo, você vai melhorar e muito a síndrome do colo irritável. Sabe por quê? Porque o colo irritável, tá certo? Ou a dispepsia, ou a gastrite, ou a úlcera, elas são processos inflamatórios. A variação é a intensidade, o grau de lesão que você tem no tecido, tá? Mas você, na verdade, você vai ter uma inflamação. Então, se você é um gastro hoje e faz endoscopia e você também faz colonoscopia, quando você vê um pólipo, quando você vê uma úlcera, quando você vê uma gastrite, você tem que entender que aquilo foi causado pelo estilo de vida do paciente. 80%, e não geneticamente. Apenas 20% é genético. Isso é fundamental. Então, acabamos de publicar um artigo em que nossa colega Elisângela Amorim apresentou um artigo sobre ozônio nasogástrico num congresso internacional. Ela é enfermeira e, portanto, o conselho regional dela permite que ela utilize a ozonioterapia e permite que ela apresente os artigos. Resultado fantástico no refluxo, porque a ozonioterapia é outra ferramenta que ele desinflama, ele tira o radical livre, tá? Então, isso é para o gastro. O endócrino,
Você, enquanto endocrinologista, eu vejo que quando você vê as sociedades hoje de medicina integrativa aqui no Brasil, existe uma tendência a que o cardiologista não entre. É muito difícil o cardiologista entrar. É muito pouco frequente, mas o endócrino está vindo com mais regularidade, com maior frequência. Isso é importantíssimo. Porque não cabe mais, na minha opinião, você que estudou tanto para ser um endócrino, uma especialidade que te exige muito conhecimento de tudo. E você, na hora que você vai tratar seu paciente, você praticamente se limita a tireoide e diabetes. E você não é que só se limite a isso, na verdade, você praticamente se limita a isso e perda de peso, mas você, na verdade, se limita ao uso de remédios, né? Você vai usar, às vezes, algum para perder peso, outras medicações para diabetes, que nós já conhecemos. Mas nós sabemos que diabetes é causada pelo quê? Pela resistência insulínica. Por que, que você usa insulina? Porque de tanto você, no diabetes tipo 2 que a gente está falando, não o tipo 1, tá? Por que, que você usa insulina? Porque de tanto você agredir o seu pâncreas, de tanto você agredir suas células beta, você faz uma insuficiência insulínica. Mas isso é muito lá na frente. Então, o diabetes tipo 2, que nós pegamos todos os dias, ou a pré-diabetes, como hoje é determinado conceitualmente pela Sociedade Brasileira de Endócrino, ela é muito frequente. E nós temos que tirar os agentes agressores. Então, o endócrino seria fantástico se você é endócrino, ao invés de você encaminhar nutricionista, óbvio que você pode ter no seu grupo a nutricionista, você deve ter por causa dos detalhes, mas é importante que você entenda o tipo de alimentação que você está utilizando. Você está utilizando que tipo de alimentação nesse paciente com diabetes tipo 2? Você tem que entender, na verdade, isso. Você tem que. Agora você vai no seu nutricionista. Não, ela vai no nutricionista. Mas você deveria já entender e dizer para ela onde se adequa melhor, qual é a dieta que ela deveria utilizar. E nós sabemos hoje, por exemplo, que aquela coisa de suspende gordura, fritura, açúcar e doce, na verdade, a gordura, que é o primeiro item, hoje nós usamos com a regularidade e com a frequência muito grande a dieta cetogênica, que é o oposto, que na verdade é o quê? É o uso da gordura vegetal como anti-inflamatório. Entendeu? Então, não tem sentido. Então, você tem que entender isso, que você vai melhorar sua célula beta se você utilizar uma dieta que tenha gordura vegetal. Oncologia, quer dizer, qual é a incidência de câncer? Nós sabemos N, né? Quer dizer, varia bastante. Qual é o mais frequente? A prevalência maior do de pulmão. Depois vem a próstata do homem e, no caso da mulher, de mama. Os outros, se você pegar, tem uma incidência menor, tá bom? Mas o que é mais importante em relação à oncologia? Eu quero saber de vocês, na verdade, que sempre o que a gente ouve se descoberto precocemente, portanto, se você pegar o paciente ainda na fase inicial, em que você possa fazer uma cirurgia, tá? Um ato cirúrgico, ou usar realmente a químio e a rádio, no início você tem uma probabilidade de cura de 80% a 90%. Ok, isso você ouve, mas com essa pequeno palavra, se descoberto no início. E as recidivas, tá? Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que a oncologia, ela evoluiu bastante. Por quê? Porque ela entrou na medicina integrativa, porque ela entrou na imunoterapia, que eles chamam de checkpoint, que na verdade você vai agir no PDL1, no CLT4, tá? O que a gente tem que chamar um pouco de atenção ainda a essa imunoterapia? A imunologia, para facilitar o entendimento, dividiu a resposta imunológica em resposta inata, ou resposta rápida, imediata, pouco específico, e a nata, ou adquirida, aquela que é mais específica, que vem linfócito T, linfócito B, tá certo? Então, é fundamental que nós entendamos que essa divisão apenas ela é teórica. Não existe isso, é uma sequência de fatos. E que na que a oncologia ela utiliza a imunoterapia é fantástico, porque ela está reconhecendo que
você tem um componente inflamatório que é fundamental no controle das doenças, na produção celular desenfreada e em desequilíbrio do câncer. É imunologia. Lembra do intestino? Então, você como oncologista, você vai precisar entender de micro. Por quê? Porque você vai precisar de entender que se você equilibrar a microbiota, não é que você vá curar o câncer, você vai melhorar até o seu tratamento. A eficácia da quimioterapia e de radioterapia, ela vai melhorar, tá certo? Então, você oncologista, você pode não concordar com uma série de coisas. Parte hormonal, isso é outra coisa, porque a nossa medicina integrativa, ela tem inúmeras ferramentas. Mas é fundamental que você entenda que se você não entender o intestino do seu paciente, que está com a doença oncológica, ele vai, na verdade, ter uma dificuldade de responder. E nós sabemos hoje que o problema do tratamento convencional da oncologia são os efeitos colaterais. Tá? Então, os pacientes, na verdade, eles vêm a óbito, na grande maioria das vezes, por quê? Porque, na verdade, você tem uma desidratação, uma desnutrição, por inflamação do seu sistema digestivo de maneira significativa, por vasculite, por trombose, quer dizer, você tem uma série de efeitos colaterais. E o uso da imunoterapia, que é o checkpoint, é uma evolução significativa, quer dizer, eu sinto que a oncologia está se aproximando da medicina integrativa, porque a nutrição vai vir logo a reboque se ela entender dessa microbiota. Angiologista que fala muito de ferida, tá certo? Como também até o ortopedista, tá certo? Que também lida muito com essa questão de ferida, tá bom? Vocês têm feridas. Nossa medicina integrativa, tá certo? Ela não nega nada da questão da úlcera varicosa, que você precisa compressão, tá? Os métodos tradicionais, você precisa drenagem, você precisa, às vezes, fazer escleroterapia, você, às vezes, precisa fazer cirurgia de retirar as varizes, tudo isso existe, ok? Mas o que você tem que entender é que se a ferida ela é arterial ou venosa, independe. O que ela precisa é de quê? De um estímulo celular para ter uma cicatrização, tá? E aqui cabe muito bem uma coisa que se chama... Você sabe qual é a diferença de cicatrização para remodelação? Fundamental. Remodelação, tá? Ocorre quando você muda a célula e ela é exatamente igual, tanto anatômica como funcionalmente. Isso acontece principalmente nas células epiteliais, nas células do sangue, as hemácias, plaquetas. Então, você, nesses casos, você tem um remodelamento, uma remodelação, ok? Cicatrização não é a mesma coisa, longe disso, tá? E você, enquanto angiologista, ou ortopedista, ou cardiologista, tá? Que lidar com infarto é uma ferida e tem que cicatrizar, nós temos que saber essa diferença. O que é remodelar? Nós ouvimos muito falar isso na área de cardiologia de remodelamento, a nível de ecocardiograma, não é? Não é verdade isso? E porque ela é completamente diferente da palavra de cicatrização, tá? Então, você, angiologista, entenda bem isso. Cicatrização é quando você forma uma cicatriz, que vai ter colágeno e um pouco de célula muscular, mas ela não tem as mesmas capacidades que a célula anterior tinha. Então, isso você vê aonde? Na célula muscular estriada do músculo. Então, você vai ter uma ruptura de músculo e você tem mais uma cicatrização, mais do que remodelação. Tá certo? Se você tem um infarto, você vai formar mais cicatrização do que remodelação. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo o quê? Você está pegando tecidos de características diferentes. Tá? Então, quando isso acontecer no tecido epitelial, na mucosa, você tem uma remodelação. Quando acontece, na verdade, num coração, num cérebro, tá? Você tem mais a questão de cicatrização, tá? Isso é muito importante. E nós utilizamos o que para ambos? Usamos a câmara hiperbárica, por exemplo, tá? Eu não consigo entender, na verdade, já que o mecanismo é o mesmo, o processo inflamatório,
e as reações de cicatrização e metabólica são as mesmas, os estímulos serão os mesmos, ok? Porque eu uso a câmara hiperbárica para uma ferida aberta, mas se tiver uma ferida no meu músculo fechada, que eu não tenho a abertura apenas da pele, eu não uso câmara hiperbárica. Quer dizer, se eu tiver uma osteomielite que estiver aberto, eu posso usar. Mas se eu tiver uma ferida cirúrgica pós-operatório de cirurgia plástica, eu posso utilizar. Mas se essa ferida for no coração, ou se essa ferida for numa musculatura periférica, eu não uso. Quer dizer, vai de encontro aos trabalhos o que tem mostrado isso. Quer dizer, a medicina já tem mostrando vários trabalhos mostrando que você pode e deve usar a câmara hiperbárica. Você tem inúmeros artigos mostrando, e também hoje em dia você tem muita mídia social, a quantidade de atletas de alto nível que usam a câmara hiperbárica para melhorar rendimento. Tá? E por quê? Porque ela age, na verdade, no uso do oxigênio pelaquela mitocôndria que a gente falou inicialmente. Cardiologista. Eu, enquanto cardiologista, quer dizer, eu quero prescrever para o meu paciente exercício. Eu sei que o exercício é importante, mas qual é o exercício que eu prescrevo para ele? Qual é a atividade que ele precisa? Tá? Quanto ele vai utilizar de exercício? Pior de tudo, ele é um idoso, ele é um paciente coronariopata, é um paciente que tem, na verdade, ele tem hipertensão, ele usa várias medicações. Você sabe orientar a nutrição dele? Você tem a noção de que a doença dele é uma doença pós-prandial, que a hipertensão do seu paciente é uma doença da camada média, tá? Que começou no epitélio, no endotélio especificamente, pela disfunção endotelial, e leva à formação espumosa na camada média. Você sabe que é aí que começa a aterosclerose ou a glicação, é aí que começa o endurecimento, é aí que começa a doença até dos vasos vasórum da adventícia, e começa, então, até a doença arterial, tá? E a obstrução arterial sua, ela começa, na verdade, não é no lúmen, é na camada média, quer dizer, a placa que a gente fala sempre, quer dizer, a doença arterial, ela começa na camada média e não no epitélio. Nós temos essa noção. Nós temos essa noção por quê? Porque é importante para a atividade física. Porque na hora que você pega esse paciente já sofrido, com alterações, com inflamações, que normalmente é o que você pega, por que não usar o Von Ardenne nele? Tá certo? Eu me lembro bem que não era esse nome, mas eu era recém-formado e nós já utilizávamos no pós-operatório de cirurgia cardíaca 2 litros de oxigênio para fazer a reabilitação cardiovascular. 80% do seu coração é feito de mitocôndria. Ele tem que gerar ATP. Eu vou dar oxigênio para ele. E eu sei, através de física, que Boyle e Fick, por exemplo, são 2 leis da física que não falam que o oxigênio tem que ser superficial. Não. É a concentração de oxigênio que você dá, que vai aumentar a pressão no tecido, vai aumentar no seu sangue, e ela vai alcançar o seu corpo como um todo. Então, por que o Von Ardenne não existe e a reabilitação cardiovascular, há décadas atrás, utilizava oxigênio? E nós vemos hoje os atletas de top, tá? De grandes seleções, profissionais que têm um salário altíssimo, portanto, tem profissionais ao entorno dele, de áreas médicas, fisioterápicas, que utilizam essa técnica. Tá? É muito comum você ver, inclusive no futebol americano, no intervalo entre a defesa e o ataque, você vai ver o atacante no intervalo fazendo Von Ardenne. Neurologia, diabetes e Alzheimer. Eu coloquei Alzheimer porque é um medo que todo idoso, a partir de 60, quando chega no seu consultório, ele fala, a minha memória não é a mesma. Aí você pergunta, minha senhora, só tem quantos anos? 40, sua memória não está boa, mas o seu sono está bom? O seu intestino funciona, tá certo? O seu medo se chama Alzheimer. A senhora sabia que a Alzheimer é um acesso a uma proteína, que é, na verdade, uma proteína que é inflamação, que é a substância amiloide, que aquilo é o muco, tá? Muco, que é produzida até nas células epiteliais pelas células caliciformes, tá? A substância amiloide. Você sabe que hoje em dia nós temos o diabetes tipo 3 como, na verdade, a causa do Alzheimer. Por quê? Por falta de
entrando na célula, especificamente o carboidrato, fazendo com que haja uma disfunção mitocondrial. Então, enquanto neurologista, como é que você pretende, tá? Só na sua especialidade, não utilizar o óleo de canabidiol? Como é que você pretende não entender de nutrição se você sabe que é a nutrição que vai levar a diabetes, que vai levar ao seu Alzheimer? Tá? Se você não dorme bem, que você vai levar exatamente a fadiga mental. Quer dizer, como é que você vai fazer com seus pacientes? Utilizar as mesmas medicações que você utiliza até hoje? Quer dizer, será que não tem como você associar o SPECT scan para fazer estudo do metabolismo da sua célula cerebral? Não tem como para a gente. Será que tudo que tem no cérebro é estrutural? Será que não dá para a gente ver o metabolismo do seu cérebro? Para você ver exatamente que você está com uma disfunção no receptor, por isso que você está desenvolvendo o diabetes tipo 3, como consequência o Alzheimer, que é uma falta de acetilcolina. E não se esqueça que a acetilcolina é um neurotransmissor também produzido, parte dele no seu intestino. Então, mais uma especialidade, você neuro, venha, tá? Venha, procure agregar mais conhecimento à sua especialidade tão complexa, certo? Pneumologia, tá? Que é uma especialidade eminentemente clínica e que nós vamos citar apenas uma doença, tá? Que é a asma brônquica, que é a asma alérgica. Quantas vezes você ouve falar asma alérgica? Será que você, pneumologista, você tem noção que a medicina chinesa já dizia há 10.000 anos atrás que a lactose, os laticínios levavam à hipersecreção? Quer dizer, você sabe alguma coisa de alimentação que possa melhorar a asma do seu paciente? Você tem noção que o refluxo ele é fundamental em causar as doenças como rinite, sinusite, que o otorrino trata, ou a asma brônquica? Você tem noção que essa hipersecreção, estimulação citada, volto a dizer, desde 3.000 anos atrás, ela é causada, ela é produzida, melhor dizendo, pelas células caliciformes dos seus brônquios e seus cílios que querem colocar para fora aquilo que está agredindo. E o que está agredindo a mucosa do brônquio? Normalmente, se você entender uma criança, um recém-nascido, são os laticínios, é a lactose. Então, se você tirar ele, automaticamente você tira o refluxo. E como o pH, então, do estômago é ácido e sobe, ele vai alcançar um esôfago que é alcalino, um brônquio que é alcalino, um nariz que é alcalino. Aí vem a inflamação, a agressão química, tá certo? Essa é a agressão química que aparece, tá? Então, se você aprender de nutrição, se você entender de medicina chinesa, se você entender que o lactose vai levar ao seu paciente a desenvolver a doença, lembra, toda criança tem meleca, bochecha, barriga e gofa. Quer dizer, ela sempre tem aquela carinha de refluxo, né? Então, se você entender, você pode ter certeza que você vai usar menos corticoide, tá? Menos beta-1 receptor, o estimulador para você fazer broncodilatação, beta 2, melhor dizendo, tá certo? Então, você vai usar menos droga, ok? Você vai usar um conjunto de ferramentas. Então, hoje o objetivo, tá certo? Foi mostrar a vocês, eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especialidades, falei mais 2. Então, independe da especialidade. Nós apenas colocamos para vocês hoje aqui, tá? Que vocês, jovens, ou mais maduros, como eu, que vou fazer 35 anos de formados, que nunca é tarde para aprender, tá certo? E aprender e levar ao seu paciente a melhora dele mais completa, porque você vai agir na causa. Então, aqui existem 8, mas você pode botar 10, 12. Todas as especialidades elas vão ter a mesma base da medicina integrativa. Então, se eu posso passar para vocês um conceito hoje, eu diria que a medicina integrativa ela é a base, tá certo? É a bioquímica, a fisiologia. E a medicina que nós aprendemos na faculdade é a medicina que dá uma noção ampla da clínica médica, da farmacologia, mas ela não se detém na base. Então, qualquer especialidade que você faça hoje em dia,
você pode ter certeza que você vai se tornar um profissional muito mais completo. E lembre sempre, hoje o número de faculdades médicas no Brasil é absurdo. A produção de médico é bizarro, não há nenhum tipo de controle, como nos países de primeiro mundo. Então, se você pretende ter um consultório cheio, respeitado, um consultório em que você tenha seus clientes satisfeitos pela sua qualidade do seu trabalho, que você vai ser um médico diferenciado, tá certo? Você deveria entrar na medicina integrativa, tá bom? Então, eu acho que por hoje ficou a informação para vocês de que a base é tudo, tá? Independe da sua idade e de quantos anos de formado ou de conhecimento você tenha, tá? Então, um abraço a todos. Na sexta-feira, a gente vai ter o prazer de receber um paciente que nós tratamos que tinha uma cardiomiopatia dilatada. E aí vocês verão como ele melhorou, tá certo? Um senhor de 83 anos que teve a melhora significativa com o tratamento da medicina integrativa.